Oi, bom, a gente pode passar direto para Marial. Parabéns, né, assim, obviamente, pelo trabalho, que é fantástico. A gente fica só... Isso a gente vai debater ainda, mas é porque eu só queria dar um testemunho. Assim, eu sou professor de artes visuais do Colégio Técnico aqui da UFPG. O Coltec tem a tradição como uma disciplina de fotografia e vídeo, audiovisual, que seja, há mais de 40 anos, como uma disciplina regular para os alunos do ensino médio, né, técnico de nível médio, que não é uma coisa comum. Né? Então, além da disciplina de arte, sempre teve a disciplina de fotografia e atualmente artes visuais. E aí, quando surgiu essa questão da lei, todo mundo falou comigo assim: mas o Zé Du já passa filme para os alunos, então a gente não precisa fazer mais nada. A escola, assim, se eu trabalho com cinema, já está valendo. Então, isso tem sido ótimo, porque todas essas iniciativas que você mostrou vão incentivar para mostrar que, obviamente, não basta o que eu apenas faço, que é uma das formas, inclusive eles produzem materiais de audiovisual, né? Animação, stop motion, mas tem tantas outras formas que sirvam pelo menos de incentivo para que as escolas trabalhem com essa forma. Então, passando para a Maria Alva, por favor. Obrigado. Bom dia. Eu quero agradecer muito à universidade, a Inês, Eduardo, por me convidarem para vir para cá, e estou feliz de mais uma vez estar junto com a companheira Simone, onde já tivemos várias outras reuniões, vários outros encontros. Me sinto muito feliz, porque eu acho que a Minas Gerais, né, tem uma produção muito incrível de filmes e que às vezes não são conhecidos, né, dos professores. Eu me lembro que uma época eu trabalhei num projeto de educação à distância chamado Veredas, não sei se vocês já ouviram falar. Foi na época do Cristóvão Buarque como ministro da Educação. É um projeto de formação de professores no curso de pedagogia, aqueles que tinham escola normal, né? E eu me lembro que eu dei uma aula para 250 professores, porque era assim, era a educação à distância, eles tinham as aulas, né? De vez em quando tinha os encontros, os grandes encontros presenciais, onde a gente reunia aqueles todos que estavam tendo o curso de educação à distância. E eu me lembro que eu exibi um filme do Pedro Bial, chamado Outras Histórias, que é um filme muito incrível, teve uma distribuição horrorosa, quase não foi exibido, e onde ele consegue juntar vários contos do Guimarães Rosa num filme só. Ele pega 5 contos do Guimarães Rosa e faz esse filme chamado Outras Histórias. Esse filme acho que nunca foi distribuído, né, nem em locadora, nem nada. Eu tenho até hoje uma cópia em VHS e todo mundo queria, mas como é que eu posso conseguir o filme? Porque ele é todo filmado justamente no interior de Minas e a partir das histórias do Guimarães Rosa. Quer dizer, só para lembrar que há essas questões que começam e são abortadas depois, né? No caso, esse projeto Veredas era maravilhoso e não deu continuidade. Eu não queria começar falando da lei, porque eu acho que a Simone já falou tudo que era preciso falar, todas as questões. Eu queria um pouco falar a história do Cineduc, né? Mais uma vez, falar sobre essa instituição que está fazendo no próximo ano 45 anos. Por que nós começamos com esse projeto? Na realidade, o Cineduc é uma ONG, né, uma organização não governamental, que começou nos anos 70. Eu, quando acabei o meu curso de cinema, eu nunca fiz
faculdade de cinema. Eu fiz um curso de duração de 9 meses na Ação Social Arquidiocesana, lá no Rio de Janeiro. Eu estava terminando filosofia na PUC e ouvi falar desse filme, desse curso. Naquela época não tinha faculdade de cinema ainda, não existia nem a UF lá no Rio de Janeiro. Esse curso era muito frequentado por várias pessoas, inclusive não só os que estavam inscritos no curso, mas muita gente que ia assistir como ouvinte algumas aulas, como Cacá Diegues, José Carlos Abelai, Davi Neves, vários cineastas, iam assistir algumas aulas como ouvintes, porque não existia, na realidade, faculdade de cinema. E eu fiquei muito contente, porque eu consegui terminar. Era assim, era 3 meses, você fazia uma prova para passar para o segundo ciclo, que eram mais 3 meses também, e terminava com 9 meses do curso. Era um curso, na realidade, de crítica cinematográfica, dado pela... mas nós tínhamos tudo, nós tínhamos psicologia e cinema, história do cinema, crítica do cinema, ética no cinema, com vários professores ótimos na época. E quando eu terminei esse curso, um dos professores me convidou para ir trabalhar na Conferência Nacional dos Bispos. Ele era o padre Guido Loda, um especialista em Bergman, e na época ele dirigia a Central Católica de Cinema da Conferência Nacional dos Bispos, lá, que nesse tempo era a capital, né? E a conferência tinha sede lá no Rio de Janeiro. E eu fui como voluntária para trabalhar na CCC, na Central Católica de Cinema, que o pessoal brincava que era comando de caça aos comunistas. E era um trabalho incrível, que reunia muitas pessoas, né? Em que nós fazíamos, assistimos os filmes juntamente com a censura federal de filmes. Porque naquela época existia na Itália, principalmente, um boletim que a conferência copiou mais ou menos a mesma proposta, que era você ver os filmes e fazer uma apreciação crítica dos filmes e distribuir um boletim para as paróquias, né? Das igrejas católicas. E nós achávamos lógico que a gente tinha a condição de ver os filmes antes de serem exibidos, né? Nessas exibições, nas cabines de projeção das distribuidoras. Então a gente ia a Paramount, a Metro Goldwyn Mayer, todas as distribuidoras de filmes naquela época, e víamos os filmes junto com a censura. Mas a Central não fazia só isso. A Central também tinha um trabalho muito interessante de reunir os cineastas, né? E conversar com eles sobre. Eu me lembro que a gente teve vários encontros com Oswaldo Caldeira, Murilo Salles, Vladimir Carvalho. A Central ela tinha um papel muito importante, que era uma ligação muito forte com a Organização Católica Internacional de Cinema, que era mundial e que premiava nos festivais os filmes que tivessem preocupação com valores humanos. Eram 2 coisas, era a questão da estética cinematográfica, né? A linguagem, mas também filmes que fossem voltados para valores humanos. Foi nesse clima, na realidade, que eu entrei a me ligar muito com a questão do cinema e educação. Nessa época, já existia em Lima, Peru, um projeto chamado Plano DENI, Plano de Ninhos, Plano de Crianças, né? Era o Plano DENI. Esse projeto começou no Equador e depois foi assumido pela Arquidiocese da América Latina, ligada à Organização Católica Internacional de Cinema. Então, quando soubemos disso, isso foi em 1969, eu insisti com a Central Católica que me pagasse a passagem para eu ir a um grande encontro que ia acontecer em Lima, no Peru, onde estaria presente o fundador desse projeto, desse Plano DENI, que chamava-se Luiz Campos Martínez. Ele era um cubano que saiu fugido de Cuba na época do Batista, né? Ele era
totalmente comunista e que acabou fugindo e foi para o Equador. Lá é que ele fundou esse tal projeto. Ele dizia, aí nós conhecemos ele nesse grande encontro, que era um encontro que reunia cinema e subdesenvolvimento, muito ligado a projetos de igreja na América Latina inteira. Em todos os países da América Latina estavam presentes e ele resolveu fazer uma palestra sobre esse projeto dele. O que ele dizia? Ele dizia que o cinema devia entrar na escola na época que a criança começava a se alfabetizar. Então, juntamente com aprender a ler, você deveria aprender a ver. Era essa a ideia do Luiz Campos. E era muito rígido na metodologia dele. Dizia que realmente ele até colocava a faixa etária. Devia ser aos 7 anos de idade, quando ele começasse a ler, ele devia começar a aprender a ler. E o método dele, ele tinha umas circulares que ele mandava para os países que quisessem participar desse projeto. E eu fiquei encantada com a história. Quando cheguei no Brasil, insisti que a CNBB, que é a Conferência Nacional, convidasse ele para vir formar um grupo de professores no Rio de Janeiro. E a Central Católica de Cinema tocou, nesse tempo era Dom Igor Lochai, que era um bispo muito voltado para as questões humanas e sociais, e convidou o Luiz Campos. Então ele veio em dezembro de 1969. Veja quanto tempo tem. Veja como eu sou velhinha. E aí ele deu um curso, e nós convidamos alguns professores das escolas particulares e públicas, e ele deu então. Foi daí que surgiu a ideia, então, da gente fazer no Brasil o Plandene, que já existia na América Latina. Não só o Brasil ficou animado com a história, quanto outros países, como Uruguai, Paraguai, Bolívia, República Dominicana e Brasil. Peru também. Peru foi a sede desse grande encontro. Então, nós começamos, em 1970, a criar esse projeto, nessa época eu estava fazendo na CNBB, e ele começou dentro da própria Conferência Nacional dos Bispos, em 1970, com essas 11 primeiras professoras que ficaram mais animadas com a palestra do Luiz Campos Martins, e a partir daí nós começamos. Como o Plandene para o Brasil, né, uma palavra que para nós não servia, a gente criou esse nome Cineduc, Cinema e Educação. E a partir de 1970 começamos. O que era a ideia? A ideia era você entrar dentro da sala de aula e usar o método do Luiz Campos. Quer dizer, você trabalhar com as crianças a partir da segunda série primária, naquele tempo a gente chamava, né, primária, a entender o cinema. E o curso era de 3 anos. Então pegava segunda, terceira e quarta série. Na quarta série ele fazia um filme. Só que não tinha, naquela época, era nos anos 70, não existia vídeo. A gente trabalhava com Super 8. Então, hoje, se vocês forem lá no Cineduc, tem 90 filmezinhos feitos nessa fase, até 1975, quando nós saímos da conferência. Que aí a conferência foi para o Brasília, e aí o próprio Dom Igor chegou para nós, né, e falou, olha, vocês não vão poder continuar mais aqui, além do mais, porque o Cineduc era só Rio de Janeiro e a conferência nacional. Né? Então, nós saímos de lá e fomos nos constituímos como instituição sem fins lucrativos, com, né, uma instituição juridicamente constituída e tudo mais, com diretoria, com conselho diretor e tudo isso. E a partir daí continuamos. A ideia é o seguinte, nessa época, o curso de educação artística nas escolas não é como é hoje. A gente meio que substituiu a educação artística na escola. Você tinha um espaço muito grande, não só as diretorias, os diretores das escolas assumiam um projeto para entrar dentro da sala de aula
A nossa aula era juntamente com matemática, com português, com geografia. Nós tínhamos um espaço dentro da sala de aula. Só que a partir do momento que a educação artística, com a lei de diretrizes e bases, começou a aumentar nas escolas, nós ficamos meio sem espaço, vamos dizer assim. Aí o professor, o diretor, não queria só o cinema, ele queria também música, teatro e todas as matérias que eram da lei e que precisavam entrar também na escola. E aí a gente começou a perder espaço. Nessa época a gente tinha 7 escolas particulares que pagavam para o Cineduc entrar na escola. Né? Ou eram os pais diretamente que pagavam, ou a própria escola pagava para a gente entrar. Não só nós, os professores da equipe do Cineduc, como a gente formava os professores da própria escola. Uma escola, em Montessori, por exemplo, não admitia que fossem professores de fora. Ela queria os dele, das escolas formadas pela Montessori, que dessem aula de Cineduc. Então a gente formava e eles começavam. No colégio de aplicação da PUC, por exemplo, nós ficamos lá 6 anos, nós formamos 12 professores do colégio de aplicação da PUC, né? Na época chamava de Colégio Teresiano, que trabalhavam com cinema e educação. Era muito interessante porque é o seguinte, a gente, veja bem, não trabalhava só a exibição de filmes. A gente nunca passou na cabeça do projeto Cineduc usar o cinema como matéria de currículo, de ilustrar geografia ou história, ou outra matéria que fosse, não. A gente ensinava a linguagem do cinema. Tinha uma cartilha que foi elaborada, né, por mim e para uma outra professora, e que você tinha a cartilha 1, que era a linguagem, todos os elementos da linguagem, a cartilha 2, que é roteiro e direção, onde você tinha uma explicação, e depois começava o 3º ano, que era fazer o filme. Então, em nenhum momento você exibia só o filme sem entender o que era aquela linguagem. Não só usávamos filmes dentro da escola, e veja bem, naquela época era 16 milímetros, não tinha vídeo. Então, o que a gente fazia? Como era a capital do Rio, era o Rio de Janeiro, você tinha as filmotecas dos consulados, Canadá, Estados Unidos, Japão, Alemanha, todas elas tinham curta-metragem de 16. Então você se inscrevia naquela filmoteca, pegava o filme emprestado, todas as escolas tinham projetores de 16 milímetros, a gente passava o filme na sala dela. E uma vez no mês a gente levava as crianças ao cinema. Era um grande cinema. Eu me lembro que tinha umas coisas assim curiosas, né? Era a escola pública que via juntamente com as escolas particulares. Nós estávamos lá com escolas assim de elite, né? Então tinha uma coisa assim, na hora de sentar, as crianças das escolas caras não queriam sentar junto com as crianças das escolas públicas. Uma coisa que eu nunca pude imaginar que pudesse haver, mas havia. Então ficava aquela coisa separada, né? Embora nós nem fizéssemos essa separação. Mas tinha isso. Então, uma vez por mês tinha aquele cinemão, que todo mundo ia no cinema, mas tinha as exibições durante a aula, que eram filmes curta-metragens dos consulados, das embaixadas, né? Era embaixada, que não tinha Brasília. Então, embaixadas eram no Rio de Janeiro. Esse filme russo, nós passávamos cinema russo. Cinema alemão, com legenda, né? Ou alguns dublados até. O Canadá tinha uma cena incrível do McLaren, os filmes todos do McLaren, era assim uma festa. Mas isso não existe mais. Bom, então essa fase, veja bem, foi muito interessante, porque nós tivemos uma ligação muito grande com outros países da América Latina. Então havia sempre uns encontros latino-americanos coordenados pela Arquidiocese do Peru, com uma pessoa chamada América Pellicer, que era uma mulher muito dinâmica e acreditava no projeto. Então, o que ela fazia? Ela fazia encontros continentais, né, da América Latina, onde reunia Bolívia, Paraguai, Uruguai, República Dominicana e Brasil. Esses eram os 6 países que
que estavam no Plandem. Infelizmente, hoje, no Plandem só existe Cineduc e Uruguai. Os outros acabaram, não tiveram continuidade. O Luiz Campos chegou a visitar, esse criador do projeto, visitou vários desses países. Depois ele se decepcionou um pouco também com o projeto, e aí resolveu trabalhar com os índios. Foi para o interior do Equador trabalhar com os índios, levando também o cinema, né, para os índios. Eu queria lembrar um pouco essa ideia, porque em nenhum momento o Cineduc pensou em trabalhar o cinema voltado para as matérias do currículo. O cinema era usado como linguagem, como um texto, como uma estrutura linguística, né, de linguagem, e que você tinha que entender o que é plano, o que é montagem, o que é uma panorâmica, movimentos de câmera, tudo isso fazia parte da tal cartilha, que não era ensinando o cinema, como o professor deve usar o cinema, era ensinando para as crianças. A cartilha era voltada para as crianças, não para o professor. Onde ele passava por aqueles 3 níveis, só depois então que ele fazia o filme. Mas eu queria muito lembrar isso, porque mal ou bem nós estamos até agora, não só repetindo um pouco essa metodologia, como fazendo questão de não pensar nunca o cinema como uma ferramenta. Eu detesto essa palavra. Não é a ferramenta, o cinema não é ferramenta. Como a música não é ferramenta, como a literatura não é ferramenta, entendeu? Então você até pode usar para ilustrar um filme uma aula de história, você pode usar um JK do Silvio Tendler, no filme, mas existe uma linguagem naquele filme que você tem que estudar para entender. E essa é a minha grande preocupação com relação à lei. Se você não pensa o cinema como linguagem, e eu estava ontem conversando com a Simone sobre isso, eu acho que com relação ao cinema, existe um ranço muito grande que foi com a existência do cinema educativo, né, o Instituto Nacional de Cinema Educativo, que existiu durante muitos anos, né, na época do Roquete Pinto, Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação, ele chamou o Roquete Pinto para trabalhar com essa questão do rádio, né? O Roquete Pinto, o rádio e o cinema, ele dizia, o rádio e o cinema devem ser escola para onde não existem escola. Entendeu? Você levar o cinema como educação. O grande mote inicial foi o cinema educativo. Humberto Mauro fez 400 curta-metragens no tempo, né, do Instituto Nacional de Cinema Educativo, que depois virou a Embrafilme, né? Então esse ranço, eu acho que começou aí, eu chamo de ranço, uma coisa assim, de que você pensar o cinema como essa tal ferramenta. E o outro lado que se pensa cinema é como diversão. Você nunca imagina música só como diversão. Entendeu? Literatura como diversão. Mas existia uma frase, né, muito usada pelos grandes editores de cinema, que é o Luiz Ribeiro, que ele dizia que cinema é a maior diversão. Então eu acho que esses dois grandes motes, que é o cinema educativo e o cinema como diversão, acompanham até hoje o cinema. Você não imagina o cinema como linguagem dentro da sala de aula. Né? Imagina se um professor de música vai usar a música para dar história. Né? Ou a aula de matemática até poderia ser, né? Porque tem um ritmo, tem os compassos, podia usar isso para aula de matemática, por que não? Ia ajudar pra caramba da aula, mas ninguém pensa isso. Por que vai pensar cinema para você usar para ferramenta na sala de aula? Ele não é ferramenta. Pelo amor de Deus, não pense nisso. De jeito nenhum. Quer dizer, o cinema é uma linguagem, é um texto, é uma arte. Né? E eu acho que isso é a questão primordial. Eu não quero me alongar muito sobre a lei, eu acho que Agora eu queria contar umas historinhas, né? A gente no Cineduc tem trabalhado
o Brasil inteiro dando cursos de formação de professores. Teve uma época que eu pensei até em abandonar as crianças, só ficar com os professores. Formação de formadores. Eu falei, vamos ser isso agora só. Formação de formadores, porque é por aí a questão. O que eu acho que o grande problema é o professor. Sinto muito. Sinto muito, é o professor. Então a gente trabalhou desde a cidade de Passos, no Rio Grande do Sul, até Manacapuru, no Amazonas, à beira do Rio Solimões. Só chega lá de barco. Era um projeto de Escola Vai ao Cinema, patrocinado pelo SESC, Serviço Social do Comércio. Nós ficamos de 2002 a 2007 com esse projeto. Tinha catálogo sobre a explicação do acervo, que eles compraram também, um acervo enorme, e tinha o direito de usar durante 5 anos aqueles filmes. Era um contrato assim. Você lembra que a gente conversou muito quando você começou com o Cineclube. E era dar cursos de formação de professores e produção de vídeo com os jovens. A gente ia lá durante 5 dias, de segunda a sexta, aula de manhã e de tarde. De manhã os professores e tarde os jovens, entende? O maior problema que eu tive sempre foi com os professores. Primeiro é o seguinte, a gente só usava cinema brasileiro, porque o projeto era esse, só cinema brasileiro, curtas e longas metragens. A primeira coisa, cinema brasileiro só tem miséria. Cinema brasileiro só mostra violência, miséria, coisa feia. Aí eu perguntava, quais os filmes brasileiros que você viu? Não tinha visto quase nenhum. Quer dizer, criou também um dogma, uma coisa assim, né? E uma ideologia que o cinema brasileiro é ruim. Por quê? Porque você exibe o cinema brasileiro com condições horríveis, exibia, né? Agora não, condições horríveis de som, você mal ouvia o diálogo no filme, a música essa então não se ouvia nunca, e você é acostumado a ver cinema americano, não importa se o som está ruim, porque tem a legenda, você não precisa ouvir o diálogo, né? Ninguém sabe inglês para precisar, né, ouvir, ou então é dublado. O som dublado sempre é muito melhor do que o som direto do diálogo do filme brasileiro. Então criou-se assim uma questão, sem contar que teve a época toda da ditadura, né, que aí aumentou a questão da pornochanchada também, né, porque você não podia mostrar certos filmes, então a produção cresceu e aí todo mundo ficava achando que o cinema brasileiro era só aquilo. Então, gente, eu acho que o grande problema é o professor. Me desculpem falar isso, mas eu acho que ele não conhece a linguagem do cinema. Né? Você não pode ser agora dar aula de música se você não conhece música. Nem aula de português se você não conhece bem português, não é verdade? Então, eu acho que essa é a grande questão. É a questão da formação do professor. E esse projeto, ele com certeza vai esbarrar nisso. E essa lei, ela vai ter esse grande problema. E além do mais, existem aqueles que só vão querer se aproveitar da lei para ganhar dinheiro. Isso aconteceu com os livros didáticos. As editoras que vendiam uma imensidade de livros, ganhando muito dinheiro e muito livro ruim. Isso também, cuidado, pode acontecer com a lei de obrigatoriedade do cinema na escola. Vai ter produtor assim, querendo vender filme, tá? Para poder preencher essas necessidades que vão acontecer. Então, quem vai indicar? Vai existir uma comissão para selecionar, não selecionar, para indicar esses filmes que vão entrar na escola? Não sei. É um perigo, sinceramente é um perigo. Tá? Então, uma das coisas que a gente viu ao longo desses anos de 2002 até 2007, no Brasil inteiro, foi que os filmes que fazem sucesso maior é quando você encontra um público que conhece aquela realidade também. Narradores de Javé, por exemplo, é impressionante o
sucesso desse filme quando se mostra em comunidades que vivenciaram o problema daquele filme. Não é? Brasília, a gente deu um curso em Taguatinga, que é uma das cidades satélites de Brasília, nesse projeto Escola ao Cinema. Eu usei um filme chamado Brasília segundo Feldman, do Vladimir Carvalho. É um sucesso. Por quê? Porque tratava da construção de Brasília, como foi a construção. O Feldman foi um cara que filmou em Super 8 a construção aquelas duas pratos, né, que tem no Congresso, e como morreu gente ali, tá? Porque não tinha os recursos que tem hoje, eles carregavam um balde de ferro cheio de cimento e subiam aquelas escadas todas até lá em cima para foi assim construído aqueles pratos ali do Congresso. Muita gente morreu e ficou lá jogada no meio daquele cimento lá. O filme mostra isso. Então, qualquer filme que você leve para Brasília que trate dessa história, dos candangos, como é o filme do Vladimir também, né? Conterrâneos, velhos de guerra, funciona. Porque você vai falar de uma realidade que o público conhece. Eu estive agora em São Miguel do Gostoso, já ouviram falar desse lugar? Que é uma praia lindíssima do Rio Grande do Norte, onde eu levei alguns filmes do Geraldo Sarno, preto e branco, curta-metragem. E eu passei Casa de Farinha, nem com medo, né? Preto e branco. Eu falei, vou arriscar. Mas foi ótimo, que tinha uma menina que o avô tinha uma casa de farinha, que o pai tinha trabalhado também numa casa de farinha, que eram alunos dos distritos que foram ex-assentamentos lá. Em muitos assentamentos ali naquela região de São Miguel do Gostoso. E foi um ótimo debate, porque ela contou a história toda, que ela ia lá, ela via o avô trabalhando lá na casa de farinha. Então, se você tem uma identificação, né? Se você se projeta naquilo que você está vendo, vai funcionar. Então, é muito interessante também você pensar que você pode diversificar de acordo com a região. Né? Então, eu acho, gente, que não é... Isso aí pode ser uma ferramenta legal, mas você está usando aquela ferramenta como filme em si. Você não está ilustrando a aula de história nem geografia, que também pode ser. Mas, nesse caso, você está trabalhando um filme. Quem é esse diretor? Por que ele trabalhou a história de Brasília? Porque ele foi um professor que trabalhou na UNB e que viveu a questão da ditadura, como foi a questão da constituição da cidade. Então, você tem uma história, uma biografia que você precisa conhecer. Né? O Jorge Furtado mesmo, que vai encerrar, né, o projeto de você desse ano, o Jorge Furtado diz isso, que ele nunca vai deixar de fazer, apesar de ter feito várias longas metragens, nunca vai deixar de fazer um curta, porque para ele o curta é como um conto na literatura. Ele é um produto em si importante, que tem tudo que está no longa tem um curta, mas é um espaço melhor para você trabalhar, a duração menor da sala de aula. Então, existe curta-metragem, como Ilha das Flores, dele, que é uma obra-prima, e que você pode trabalhar, mas você precisa conhecer como fazer a relação desses filmes chegar aos professores. Não é? Existem clássicos de curta-metragem, como a Luanda, não é? Que é um clássico do cinema brasileiro. Ninguém nunca viu. Então, como também, por que só o cinema brasileiro? Vamos mostrar-lo. Para chegar no trem da estação do Lumière, ou Viagem à Lua. Vamos terminar? Eu acho que seria rico, né, se a gente pudesse, então, agora ter um tempo para debate. Né? Eu, se tivesse tempo, eu queria passar um curta, né? Isso que eu estou falando aqui. Existe um curta justamente do Jorge Furtado, que se chama A Matadeira. É um filme que eu tenho certeza que vai ajudar para o professor que está trabalhando a literatura, né, os sertões de Euclides da Cunha, de uma forma lúdica. Um filme muito humorado e que faz você participar daquela
história, que é incrível, né? Que é a Guerra de Canudos, de uma maneira lúdica. Né? Se der tempo, se não. Só um minutinho. Eu tenho uma ideia. Eu sei que o pouco da manhã pode não ser o da tarde, mas é uma lástima também trazer a Maria Alva e cortar o tempo dela. Isso é muito mais. Então, Não sei se como vai a dar Maria Alva tempo. vai. Porque eu sei que ela. E ela vai só. É só a gente puxando o fio da memória que as coisas vão saindo. E ela é uma enciclopédia ambulante. Ela vai te dando nome de filme, e diretor, e você, e seu cabelo. Então, tem uma proposição que é a seguinte: como nós estamos com dúvidas sobre a participação dos convidados oficiais, institucionais, MEC, Secretaria da Educação, que nos confirmaram e não vieram, é possível que à tarde a gente só tenha a Marília Franco na mesa. Não, e a Ana Lúcia Andrade. A Ana Lúcia, mas a gente pode colocar também a Maria Alva para completar alguma coisa que ela queira. Porque também precisamos de um limite de tempo. Estava combinado que os grupos, e a gente não vai apresentar site que nós nem temos, então o grupo precisa de um pouco de tempo para apresentar. E a Maria Alva volta à mesa conosco à tarde. O que você acha, Maria? O que você acha, Zé? Vai ter. Então, agora, o que nós fazemos? Debate. Depois tem o site do grupo. Se for possível, o curto agora, se não, o curto à tarde. Porque a gente também, evento com cinema, tem que ter cinema. Senão a gente vai embora. A gente programou, a princípio, às 14 horas, a exibição de um curta. Qual que é o curta que você quiser? O curta, na verdade, foge um pouco, mas está em aberto. Porque a gente, né, lembrou que nós estamos fechando o ano de 2014, que é os 50 anos do golpe militar no Brasil. Então, a gente queria, lembrar, para não repetir, a gente queria fazer um curta, os 15 filhos, 14 e 30, e à noite um longa. O curta às 14 e o longa à noite. Vai ser compatível a gente dar risada e depois ver os meninos da ditadura. Então, a gente talvez não faça problema também não, porque a gente muda a caixa no centro. Que a gente está planejando à noite seria para frente Brasil. Então, com a sessão comentada. A sessão comentada. Então, mas olha bem, se a Maria Alva se dispuser, voltaria na mesa, claro, complementando, mas com o tempo, para a gente cumprir as coisas da manhã. Porque meio-dia a turma tem que sair para almoçar, dar muita fome. O que vocês acham da ideia, Zé Eduardo? Pode ser. Eu queria só sugerir. Você disponibilizaria, Maria Alva? Colocar à tarde com a gente? A Simone vai. Eu tenho só uma sugestão. As meninas prepararam a apresentação do site, é rapidinho, coisa de 10 minutos. E aí pode também, em relação ao próprio site, ao nosso grupo, também alguma dúvida, que aí eu estando aqui posso responder. E aí, em 10 minutos, elas apresentam. O curta é 10 minutos também. E a gente pode ficar aqui para as respostas dos questionamentos No final, quem puder assistir o... Como é que chama mesmo? A matadeira. A matadeira. Combinado? Então, o site, o debate, né, Zé? Sim. A matadeira, vai ficar ninguém morto. Então, queria apresentar... Só para lembrar, esse é a matadeira, é questão da distribuição que também tem que se falar muito, entendeu? A Simone se referiu a isso e eu falo também. Como ter acesso? A matadeira faz parte de um bloco de filmes que a gente pode comprar na Casa de Cinema de Porto Alegre. Eles vendem, né? Todos os filmes do Jorge Furtado juntos, todos os filmes da Ana Luísa Azevedo. Então você tem como ter acesso àquilo, inclusive terminando com entrevistas com os diretores, falando da experiência deles também. Você compra pela internet. Quem precisar de embora. Pronto. Eu queria, então, agradecer, né? Acho que a gente podia completar. Você vai ter a sua presença aqui à tarde também, mas acho que merece uma salva de palmas também pela apresentação. Obrigado. Eu queria apresentar os alunos bolsistas do grupo, a Aline, Malu, Frederico, Natália e Rosa. Tá? Dá falta mais uma aluna que não está aqui presente. Podemos começar?
Microfone para você. Jogo lá. Então, antes de projetar, vocês podem ir falando. Bom dia. A gente vai mostrar para vocês o site que nós estamos dando uma cara nova a ele. Nós vamos mostrar a versão anterior e o que a gente está fazendo de modificações. E o que a gente queria ressaltar é o seguinte, como teve essa nova lei, a gente preferiu dar nós demos uma preferência nos roteiros de filmes nacionais para poder ter mais, ele ficar mais rico em filmes nacionais para a gente começar a proporcionar para os professores essa linguagem já na lei atual. E também nós fomos procurados por alguns professores e a gente também fez uma pesquisa a respeito de como é feito esse trabalho, porque a gente sabe que já, em várias escolas já é feito trabalho com cinema, mas alguns disseram que conseguem trabalhar, cada um procura a sua forma de trabalhar e tem sucesso, outros não. Às vezes na exibição de um filme completo eles não conseguem obter um retorno das turmas. E aí nós resolvemos também disponibilizar no site tutoriais para não ser mesmo de repente selecionar algum tipo de cena do filme que chame a atenção do tema que ele queira trabalhar com os alunos. E aí agora a Aline vai mostrar para vocês como que ficou, como que era e como que ficou. E a gente vai colocar no ar, porque essa versão nova ainda não está no ar, porque a gente falta ainda uns ajustes, da gente acrescentar também. Nós estamos já com alguns roteiros, mas nós vamos acrescentar mais. E aí eu vou passar para a Aline. Bom dia a todos. Então, como a Natália falou, nós estamos reformulando o site. Aqui está uma prévia de como vai ficar. Ele vai estar começando a ser atualizado a partir de dezembro já. Essa é a página inicial. A nossa proposta é tornar ele mais dinâmico. Como vocês podem ver, a gente tem aqui no topo integralização com o Facebook, Twitter, e-mail. Também temos o canal do YouTube, que aí vai ficar mais fácil para o pessoal acessar. Além disso, também, nós temos aqui o Quem Somos, que aí tem os dados sobre o grupo, quem quiser conhecer mais, está explicando um pouquinho da história, dos nossos objetivos. Aqui nós temos também as análises de filmes, vários roteiros que foram produzidos nesse ano e nos anos anteriores, para auxiliar e dar uma ideia de como é feita essa elaboração da preparação para a aula, para a exibição de um filme, dialogando com as disciplinas. Em leituras de cinema, nós temos aqui artigos, tem alguns links para esses artigos, auxiliando também nessas disciplinas, sugestões de blogs, sites e também dicas de livros que podem auxiliar também no melhor entendimento desse diálogo com o cinema. Nós temos aqui também notícias e eventos que vão estar presentes em dezembro, a partir de dezembro, com o que está acontecendo, não só aqui em Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro, de eventos sobre o cinema, sobre educação do cinema. Além disso, os tutoriais também, algumas dicas de tutoriais, como a Natália falou. Nós já temos aqui, por exemplo, o tutorial para fazer download de vídeos no YouTube, para vocês terem ideia como é que funciona, Aqui é passo a passo mesmo. Uma pessoa que é leiga, ela já consegue fazer isso. Através de algumas pesquisas que nós fizemos entre os professores das redes de ensino,
eles têm, às vezes, dificuldades de coisas bem básicas, assim, que auxiliam muito na aula, na hora de dialogar com o cinema. Então é importante esse tutorial, porque aqui, ele vai todo ilustradinho, passo a passo mesmo, qualquer pessoa consegue seguir tranquilo, além de ter esses de baixar vídeos pelo YouTube, a gente tem um tutorial para cortar cenas no Movie Maker, inserir vídeos também no PowerPoint. A gente também tem um tutorial para a criação de roteiros de filmes. Então, um modelo mesmo que não só nós usamos, mas qualquer professor também. É uma dúvida, como que eu vou trabalhar um roteiro para preparar minha aula? A gente tem aqui um passo a passo também, um modelo que nós criamos. E que ele é bem interessante porque dá um direcionamento melhor para esse planejamento de aula, para dialogar com o filme. Aqui a gente tem um dos roteiros que a gente elaborou durante esse semestre, que também vai estar presente no site, no caso esse aqui. É sobre o filme Bicho de Sete Cabeças. Aí, com todas as informações mais importantes, como objetivo, ficha técnica, informações adicionais, análise do filme mesmo, que aí, no caso nós mesmos elaboramos, com sugestões do que pode ser abordado, as temáticas, por exemplo, esse daqui ele trabalha a temática de drogas, a luta antimicrobial, tem também a questão da relação pai-filho. Então, assim, é bem interessante assim, porque ele dá uma visão geral, às vezes algum ponto de vista, algum termo técnico, que a pessoa às vezes não se atenta, ou então dá uma ideia de fazer até coisas mais elaboradas também. Então, esse aqui é um modelo que a gente elaborou, baseado nesse roteirinho que a gente colocou o modelo aqui no site para qualquer um acessar. Temos também aqui uma reformulação na área de contatos, que além de ter as informações básicas, a gente também colocou aqui um campo para deixar uma sugestão, crítica ou dica, às vezes até para indicar algum filme que vocês acham interessante. Então, uma temática, dizer o que acharam no site, algo que tem que mudar. Então, é bem legal essa interiorização, essa interatividade com quem estiver acessando também. O endereço do site é www.tai.fmg.br/7naarte. Esse aqui é o site como ele está hoje. Lembrando que a partir de dezembro a gente já vai estar atualizando, ele já vai ficar com essa carinha nova que vocês viram aqui que eu apresentei para vocês. E aí, vou colocar aqui para quem quiser anotar também os endereços um pouquinho maior. Tá dando para ver? Não. Deixa eu tentar colocar. Sétima Arte, FAI, UFMG, junto, @gmail.com, que é o e-mail. E o site é o site da FAI e tem o / Sétima Arte. Ok, gente. Muito obrigado. A Mariel falou do cinema como ferramenta. Eu tenho um amigo que é professor de teatro. Aí ele fala que a coisa que ele mais odeia, quando eu pergunto assim, o que você faz? Eu sou professor de teatro. Ah, você mexe com teatro? É a mesma coisa que você faz. Ah, eu mexo com cinema, eu mexo, esse negócio de mexer, né? Muito simples. A gente podia voltar à mesa e aí fica então aberta perguntas. São 11h25. Até meio-dia e de meio-dia até meio-dia e 30 a gente passa o curso. Ok? Quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão e a gente passa o microfone que está sendo gravado. Ok? Natália, você está com o microfone aí, só quando alguém quiser fazer uma pergunta, você passa por ele. Tá. Eu quero fazer para só uma consideração, que é o seguinte, eu concordo com a Mariel, que tem professor é o problema, mas a gente pode acrescentar que ele pode ser a solução. Primeira ideia. E segundo, toda vez que a gente tem que for falar em professor e suas condições laborais. O professor
do jeito que lá vai, ele tem que ser muito herói para fazer muita coisa. Então, o professor e suas condições laborais. Condições. Certo? Porque basta olhar os índices de adoecimento e o número de dias de greve, a solução é, não tem dúvida, o professor e suas condições laborais. Acrescentar isso aí. Segundo, inclusive porque já tem muita coisa sendo feita. Imagina um site desse, não vou não desse negócio de passo a passo, não. Simone falou e eles também. Que tem que sair dos passos de vez em quando, eu tenho muito medo de ser receituário. Ao mesmo tempo, é necessário. Agora, a maestria está em nós fazermos o passo a passo, sensível, aberto, inteligente, quem sabe sempre colocar. Aqui vai um passo a passo, mas eu sei, talvez faça melhor saindo dos passos. É uma boa dica. Agora, é muito instrumental esse negócio de passo a passo. Agora está na moda, tudo. E preciso um pouco também. Eu, por exemplo, esse passo a passo vai salvar minha vida. Esse de vocês aí. Muitas coisas que eu não sei fazer, eu vou entrar lá. Então, professor sempre com as suas condições laborais. Agora, como as condições laborais também não significam tudo, se ele não quiser, com condições laborais, ele não faça nenhuma. Pronto. E aí eu já vi, o melhor trabalho de biblioteca que eu já vi na minha vida foi, para nossa vergonha, era na escola da Prefeitura de Belo Horizonte, dentro da igreja, uma portinha, os meninos não podiam nem entrar, vocês não contam, os outros também não, porque eles vão achar que, não, então vocês fazem bons trabalhos numa portinha, cada escola vai ser só uma portinha, não é nada disso. Então, agora, e aí, talvez trabalhar o desejo, as necessidades dos professores, porque também, dizer que só são os professores, porque as condições de trabalho dos professores são muito difíceis, né? Então eu vou morrer repetindo isso. Vocês não esperem nem outra pessoa escrever. Para que faz?